Fala galera, beleza? Professor Mendes de volta para mais uma obra, mais um texto selecionado aqui para o teu vestibular da Universidade Federal do Paraná. E dessa vez a gente vai falar sobre uma obra de sociologia de duas autoras, de duas mulheres intelectuais, brasileiras, que vão apresentar um texto bastante necessário. Pioneiras da sociologia, mulheres intelectuais nos séculos 18 e 19. A autora Verônica Tosti e a Luna Ribeiro Campos. Esse texto, pessoal, no meu entendimento, é um dos textos mais necessários. Eu acho que a Federal do Paraná ela acertou em cobrar esse texto, acho que está além da Universidade Federal do Paraná, ele certamente será utilizado em outras provas de vestibulares, e porque ele traz uma reflexão muito válida, muito necessária, que é a seguinte: onde estão as mulheres no movimento fundador da sociologia? Porque qualquer livro de sociologia que você pega aí, o que você vai aprender? Os fundadores da sociologia, Marx, Weber e Durkheim. Nós estamos falando dos grandes clássicos da sociologia, os grandes nomes, os grandes intelectuais que deram a base para que a sociologia fosse de fato uma ciência, uma disciplina acadêmica. Então o texto faz a gente refletir sobre a seguinte situação: onde estão as mulheres? Quer dizer que nesse movimento fundador da sociologia, na transição do século XVIII para o século XIX, as mulheres não ocuparam um papel de destaque? As mulheres não foram influentes? As mulheres não produziram nenhuma reflexão necessária para o movimento fundador da sociologia? Ora, certamente as autoras do texto elas ficaram muito incomodadas, em ter que trabalhar a sociologia, ter que ouvir das alunas coisas do tipo: ô professora, nessa ementa de conteúdo programático que você apresentou, notei que não tem nenhuma mulher. Nós não vamos estudar nenhuma mulher nesse contexto de surgimento da sociologia. Eu acho que todo mundo que trabalha com ciências humanas já passou por alguma situação como essa. Eu mesmo já passei por uma situação como essa, ou mais de uma vez já passei por esse tipo de situação em que alunas me indagavam, falavam assim: ô pro, a gente não vai estudar nenhuma filósofa, não? A gente não vai estudar nenhuma antropóloga, não? Então o texto serve para a gente olhar para a sociologia, para o movimento fundador da sociologia no século XVIII e no século XIX, e identificar que sim, existem inúmeras mulheres que foram extremamente relevantes, que produziram conhecimentos, que são super válidos, que anteciparam temas que foram discutidos posteriormente no século XX, que discutiram temas que os próprios clássicos da sociologia não conseguiram dar conta. Então, é um texto que está dividido em 16 capítulos. Cada capítulo a gente vai ter ali uma mulher intelectual, ou do século XVIII ou do século XIX, e que contribuiu para a fundação ali da sociologia. E aliás, eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão, A sociologia, ela se institucionaliza no século XIX, mas ela só vai ser tratada como uma ciência em que Marx, Durkheim e Weber são os grandes fundadores lá na década de 1960 do século XX. Então é a partir mais ou menos da década de 60 do século XX que nós observamos a tentativa de consolidar Marx, Weber e Durkheim como os grandes clássicos da sociologia. O texto certamente apresenta um olhar
para além dos clássicos e, claro, visa mostrar o peso que as mulheres assumiram nesse contexto. E, claro, romper com a ideia de que as mulheres não produziram nada de significativo e mostrar justamente ao contrário, que as mulheres produziram, sim, muitos conhecimentos extremamente significativos e que pensar a sociologia a partir somente dos clássicos é algo muito simplório, é algo muito pequeno. Então a gente tem que pensar a sociologia para além dos clássicos e, é claro, dar voz a quem historicamente foi marginalizado, dar voz a quem historicamente foi silenciado. Ponto bastante relevante é que, ao dar voz para as mulheres que foram silenciadas, a gente vai enriquecer o debate sobre a fundação da sociologia. Por isso que eu penso que esse texto está muito além do vestibular da Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná acertou em cobrar esse texto, mas eu penso que os demais vestibulares vão cobrar questões vinculadas às mulheres intelectuais do século XVIII e do século XIX. Por quê? Porque elas observaram temas que muitas vezes os clássicos não conseguiram dar conta. Então, por exemplo, elas trabalharam temas como racismo, elas trabalharam temas como gênero, elas foram além da discussão sobre capitalismo. Então, por exemplo, quando você estuda Marx, quando você estuda Weber e Durkheim, você não entra numa discussão mais aprofundada sobre a temática racial, sobre a temática de gênero, tá? Essas autoras, elas extrapolam a leitura sobre o capitalismo, elas estão além da análise do capitalismo. É claro, é preciso lembrar que a cultura ocidental, ela é eurocêntrica. Então, além de falar que os clássicos da sociologia são homens, eles são europeus. Basicamente, eles são europeus, Marx, Weber e Durkheim. Então, o texto das nossas autoras tenta demonstrar mulheres que estão fora, inclusive, do horizonte europeu. Elas mostram mulheres na Europa, mulheres no continente americano e que produziram reflexões importantes dentro do cenário de formação da sociologia. Além de pensar na cultura ocidental como algo nitidamente eurocêntrico, ela é androcêntrica, porque exalta os homens. Porque ela mostra sempre os homens numa posição de poder. Os homens ocupando espaços e estruturas de poder. Então a provocação é: onde estão as mulheres da sociologia? Cadê as mulheres da sociologia? É por isso que elas vão mostrar. As mulheres que foram importantes para esse movimento fundador estão aqui. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Para começar a falar da Martineau, que é uma intelectual, uma escritora britânica que viveu ali no século XIX, ao longo do XIX. É uma escritora que discutiu muito sobre a prática científica, sobre a neutralidade do cientista, como o cientista ele deve adotar uma postura livre de certos vieses, tentou combater o preconceito em relação às mulheres na ciência, entendeu? A Martineau é uma intelectual extremamente relevante. Ela discute sobre cultura, ela faz uma crítica ao evolucionismo cultural, ou seja, ela está antecipando temas que só foram amplamente discutidos no século XX. Essa discussão sobre a prática científica, o Durkheim ele faz, né? A sociologia enquanto ciência, né? A prática do sociólogo, o modo como o sociólogo deve abordar. Mas esse tema só foi discutido amplamente ao longo do século XX. Então a Martineau ela está antecipando temas que foram
profundamente discutidos ao longo do século XX e, é claro, no século XXI. Inclusive, ela está antecipando uma discussão relativista, porque se ela está fazendo uma crítica ao evolucionismo cultural, certamente ela está antecipando ali uma perspectiva relativista, muito antes do Franz Boas. Além da Martineau, a Flora Tristan, nesse caso a gente fala de uma escritora, de uma intelectual francesa que também viveu no 19, e essa autora ela é muito relevante porque ela pensa o conceito de proletariado de maneira mais abrangente do que as leituras clássicas. Principalmente as mulheres como proletariado. Uma discussão muito válida, porque, como eu coloquei aqui, é um olhar específico para as mulheres proletárias. É o trabalho feminino que está sendo discutido aqui. Os clássicos, eles não têm essa sensibilidade para pensar o trabalho dentro de um espectro do gênero, tá? A opressão sofrida pelas mulheres dentro da esfera doméstica. Então aqui a gente está vendo que a Flora Tristan, ela está pensando as relações de trabalho, ou seja, de classe, porque ela está falando de proletariado, então ela está falando de classe, mas classe articulada a gênero. Então é muito importante observar e dar uma atenção para essa autora. Ana Julia Cooper, particularmente eu acho muito interessante porque ela vai antecipar um tema que no século XXI está sendo bastante discutido, que é a questão do feminismo negro. É uma teórica estadunidense, é considerada uma das pioneiras das reflexões sobre o feminismo negro. E por que o feminismo negro é tão importante? Porque é preciso olhar para a temática do feminismo e pensar o feminismo dentro da dinâmica racial. Por quê? Será que todas as mulheres ao longo da história vivenciaram as mesmas condições de desigualdade? Será que as mulheres brancas e negras vivenciaram a mesma realidade? Será que as mulheres ricas e pobres, economicamente falando, vivenciaram as mesmas condições e realidades? Por isso que a reflexão da Ana Julia Cooper, estadunidense, é uma reflexão super necessária e que encaminha para a temática do feminismo negro, que é algo que está muito em voga no contexto que nós vivemos. Olympe Gouget é uma figura emblemática para a história. Olympe Gouget é intelectual francesa, ativista francesa, escritora, está vinculada ao cenário da Revolução Francesa. Olympe Gouget é uma figura importante porque ela vai expor o lado negativo da Revolução Francesa. Porque a liberdade, a igualdade, a fraternidade não era para todo mundo. A liberdade, a igualdade, a fraternidade era só para alguns. Certamente, a Olympe Gouget nos faz pensar que liberdade, igualdade e fraternidade não era algo para as mulheres. Tanto é que nós temos uma consequência política muito relevante da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, as mulheres foram escanteadas desse processo. E a Olympe Gouget se tornou notória, conhecida por ter escrito a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Inclusive, Olympe Gouget, em função das suas posições e do seu caráter crítico, acabou sendo guilhotinada dentro aí do contexto da Revolução Francesa. E ela diz o seguinte, num tom muito provocativo: toda mulher deve ter o direito a subir no cadafalso, mas antes deve igualmente ter o direito de subir à tribuna. Sim, toda mulher deve ter o direito de subir no cadafalso, que é o local onde as execuções públicas eram realizadas. Mas antes, ela tem que ter autonomia, ela tem que ter liberdade. Então ela está fazendo uma crítica porque a Revolução Francesa ela garante a pena de morte para as mulheres
mas ela não confere emancipação e liberdade de expressão. Então Olympe Gouget é uma figura extremamente emblemática. E a gente chega aqui na Josefina Álvares de Azevedo e na Maria Firmina dos Reis, que são mulheres intelectuais, ativistas do século XIX, transição para o XX, e que são brasileiras. Então aqui a gente foge daquele espectro eurocêntrico, né, de mostrar intelectuais apenas do velho mundo. Aqui nós estamos observando intelectuais latino-americanas, intelectuais brasileiras. E aqui, olha o século XIX, a gente tem que ter uma visão abrangente do século XIX no Brasil. O Brasil do século XIX, no contexto em que elas viveram, era uma monarquia. O Brasil do século XIX em que elas viveram era um contexto em que as mulheres não tinham direito ao voto. O Brasil, no contexto em que essas mulheres viveram, as mulheres não tinham o direito a estudar, a emancipação dentro da esfera doméstica. Então, certamente, essas mulheres estão refletindo sobre o cenário histórico que elas estão vivendo. Afinal de contas, o Brasil do XIX é um país agrário. O Brasil do século XIX, a maior parte da população vive no campo. E aí a gente tem uma maior parte da população brasileira que não participa do processo do voto, que não tem acesso ao sufrágio, que é um direito político. Quer dizer, a maior parte da população não tem acesso a um direito político. Por quê? Porque mulheres não podiam votar, o voto era censitário, ou seja, tinha que ter uma renda mínima para poder votar. Então, a Josefina Álvares de Azevedo é uma figura muito emblemática no sentido de se posicionar em prol da defesa do sufrágio, ou seja, do voto feminino. E aqui a Maria Firmina dos Reis, que é uma pioneira da educação pública brasileira, uma figura muito importante no sentido de defender a existência de uma educação pública num contexto em que a educação pública ainda estava engatinhando, no contexto em que ainda nem existia um sistema de educação pública, desculpa, acho que eu falei saúde, né? Um sistema de educação coletiva, um sistema de educação público e universal para todos. Então, nesse sentido, a Maria Firmina dos Reis é uma figura extremamente emblemática. Penso que é muito difícil para o aluno ler todos os capítulos, todas as intelectuais. O tempo está muito curto, a gente não tem tempo para fazer isso, né? O vestibular está aí, mas eu quero que vocês foquem na ideia central dos capítulos, que é mostrar o papel significativo que as mulheres tiveram no movimento fundador da sociologia, e especialmente refletir sobre o fato de que a história ocidental é uma história eurocêntrica e androcêntrica, e que é preciso dar voz àqueles que historicamente foram marginalizados. Bora lá, galera, tamo junto, vamos para a próxima.